Meu querido irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar falando com você nesse momento, dando continuidade às nossas aulas do módulo Betel da nossa escola bíblica dominical. Nesse módulo, a proposta inicial nossa é fazer uma viagem pelo livro de Salmos, abordando esse livro que é praticamente aí o meio da nossa Bíblia, um livro poético, onde nós temos vários salmistas expressando a voz do fundo do seu coração, falando com Deus, Deus falando com eles, e essas palavras que atravessaram ao longo dos milênios, falando aos nossos corações. Eu estou tendo a alegria nesse quadrimestre de dividir, não é, essa turma com a nossa irmã Maria Lúcia, com o nosso irmão Hélio, e ao longo desse quadrimestre você também vai me ver aqui algumas vezes, lecionando algumas dessas aulas, das lições preparadas do livro de Salmos, e é com grande alegria que eu te convido para hoje nós tratarmos do tema da nossa lição, daqui na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de São Carlos. A nossa lição, o tema de hoje dela é o Supremo Bom Pastor. Quem é o nosso Supremo Bom Pastor? Nós utilizaremos, né, para embasar esse tema, o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Mas antes de nós irmos para o Salmo número 23, vamos ler o versículo áureo, o texto áureo da nossa lição hoje, né? O Senhor, o Supremo Bom Pastor, que está lá no livro de Salmos, capítulo número 23, versículo número 1. Se você ainda não pegou sua Bíblia, ainda dá tempo. Vai lá, pegue sua Bíblia, corre lá, né? Vamos estar lendo juntos. Você vai precisar da sua Bíblia junto com você durante toda essa aula, tá? Porque nós vamos passear ao longo do Salmo 23. O texto áureo que nós vamos trabalhar hoje está no Salmo 23, não é? Versículo de número 1, primeiro versículo desse salmo, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse é o texto áureo que nós estaremos falando bastante dele na nossa lição desse dia. A verdade aplicada que você tem aí na sua revista, Betel, nos diz o seguinte: Cristo, nosso bom pastor, deu a sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco o tempo todo, em todo o tempo. Isso é uma verdade aplicada grandíssima, não é? Jesus Cristo morreu por nós, supre as nossas necessidades, não só necessidades hoje, não só carências do passado, não só necessidades do futuro. Ele supre tudo, todas as coisas, independente do tempo, independente da circunstância, independente de onde nós estamos, independente de quem nós somos. O Senhor não está interessado no nosso passado. O Senhor não está interessado no que nós fizemos ou deixamos de fazer antes de conhecê-lo. Ele quer apenas nos dizer que ele tem um futuro preparado para nós. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, o passado não interessa. O que vai interessar daqui para frente é o porvir, onde nós vemos aqui nessa verdade aplicada que ele mesmo supre todas as nossas necessidades o tempo todo. Que belo, né? Que maravilha. O objetivo, então, dessa lição é, em primeiro lugar, apresentar para nós as características do bom pastor. Quem é o bom pastor que o Salmo 23 se refere? Vamos estudar isso. O segundo ponto é expor as necessidades da ovelha. O pastor possui ovelha. Quem são essas ovelhas? E, em terceiro lugar, destacar a necessidade de nós conhecermos o bom pastor. Precisamos conhecer aquele que nos guia, aquele que cuida de nós. Qual a importância de conhecermos esse bom pastor? Qual a necessidade de conhecermos a fundo quem é esse pastor que o capítulo de número 23 do livro de Salmos nos diz? Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ler o Salmo 23 inteiro, né? O que é o nosso texto de referência, do versículo 1 ao versículo de número 6. Esse salmo, de 1 a 6, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que texto belo, né? Que salmo belo, muito conhecido. E é esse salmo que nós vamos abordar hoje na nossa aula. Então, irmãos, nessa lição nós vamos estudar o Salmo 23. E o Salmo 23, como nós já vimos nas aulas passadas, ele é um salmo poético que faz parte do livro de Salmos, né? Que é esse livro, um livro poético, junto a outros livros poéticos da Bíblia, como o livro de Provérbios, por exemplo, que compõe aí uma série de poesias escritas por salmistas, sendo alguns deles como o próprio rei Salomão ou seu pai Davi, que passavam por circunstâncias tão difíceis, circunstâncias, não é, onde eles não viam saída a não ser o Senhor. E assim clamavam por várias coisas. Clamavam por perdão, clamavam por vitória na batalha, clamavam por várias e várias e várias coisas. E nós temos esse salmo de número 23, um lindo poema que revela a relação que Davi, que é aquele que escreve esse salmo, tinha com o seu Deus, o reconhecendo como pastor e ele como ovelha. O Salmo 23 é um salmo mundialmente conhecido, não é? Quantas pessoas em meio a aflições, em meio a dificuldades, em meio a momentos de agruras na vida, não é? Leem esses salmos e têm o mesmo como um bálsamo para os seus corações. Quantas vezes muitas pessoas encontram nesse salmo consolo para dias tristes. Só que a mensagem de Jesus, o bom pastor, o Senhor, o nosso pastor, descrito no Salmo 23, ela não se restringe somente ao Salmo de número 23. Esta mensagem começa no Salmo de número 22, onde o salmista nos fala que esse mesmo bom pastor morreu pelas suas ovelhas. Salmo 22 fala disso. E quando ele chega no Salmo 23, ele fala desse bom pastor que vive para as suas ovelhas. E no próximo salmo, o salmo de número 24, ele fala de um bom pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. E como eu já disse, quem escreve esse salmo, quem é o salmista, que nos dá esse salmo mundialmente conhecido e inspirado por Deus, é Davi, o rei Davi. E nós sabemos que o rei Davi tem uma origem muito humilde, uma origem muito simples. Sendo o mais novo dentre os seus irmãos, ele tinha a tarefa de pastorear ovelhas no campo. E ele pastoreava ovelhas na terra de Belém. E ali aquela cidade, nós sabemos que não somente hoje, mas já naquela época era uma terra muito árida, uma terra seca, uma terra onde os animais, se fossem abandonados à sua própria vontade, morreriam. Por isso ele exerce uma dessas primeiras tarefas já na sua adolescência, como pastor de ovelhas, animais, e usa esse tema para escrever esse salmo. E ele exerce essa função dele em uma terra árida, onde ele vigia essas ovelhas, cuida dessas ovelhas, trata dessas ovelhas, afugentando o lobo, afugentando os chacais, afugentando aqueles que queriam matar essas ovelhas através do seu pastoreio, as protegendo, levando essas ovelhas até para as pastagens, levando essas ovelhas para lugares onde eles sabiam onde a comida era farta, não as abandonando em meio aos desertos, em meio aos lugares onde a relva não dava nenhum tipo de mantimento para as mesmas. Então o pastor ele leva essa ovelha, Davi durante seu tempo levava as ovelhas até a alimentação, até a comida, até o mantimento. Davi, como um cuidador de ovelhas, sabia que ele era aquele que direcionava e dava segurança a essas ovelhas. Aquele que, como eu já disse, afugentava aqueles que buscavam, né, os lobos, os chacais, qualquer animal que queriam matar essas ovelhas. E ovelha, Davi sabia,
e se você não sabe, ovelha é um animal que precisa de cuidado. É um animal de uma fragilidade consideravelmente grande. É um animal que ele não possui grande discernimento de procurar alimento. Ele precisa ser direcionado ao pasto. Ele precisa ser levado à provisão. As ovelhas são assim. As ovelhas precisam de um pastor para direcioná-las até o mantimento. As ovelhas têm uma visão muito debilitada. As suas vistas não enxergam muito bem. Por isso, às vezes, elas não enxergam os predadores. Por isso, elas não enxergam os perigos, não enxergam os penhascos. Por isso, a necessidade de um pastor estar as guiando, as conduzindo, zelando, cuidando, devido à sua pouca visão. Ovelha é um animal inocente. É um animal que ela, às vezes, pode ir atrás de qualquer um. E não se sabe qual é a intenção do coração de qualquer um. Mas a intenção do coração do pastor que quer zelar da ovelha é cuidar dela, dar mantimento, dar provisão. E Davi conhecia isso do seu dia a dia, da sua lida, da sua vida diária, cuidando dessas ovelhas, dando provisão a estas ovelhas. Por isso, quando nós chegamos aqui nesse primeiro tópico da nossa lição, não é? Primeiro ponto que nós colocamos é Davi nos falando desses salmos sobre o pastor e as suas ações. O que faz o pastor? Qual é o papel do pastor? Pastor, como nós estamos vendo aqui no slide, ele indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com as suas ovelhas. A tarefa do pastor não se restringe a apenas um horário comercial, o pastor de ovelhas. Se restringe a um dia inteiro, onde durante o dia ele leva a ovelha até a água, onde durante o dia ele leva a ovelha até o mantimento, onde ele zela dessa ovelha, onde ele corta o excesso de pelo, de lã dessa ovelha, onde ele conduz essa ovelha durante o dia, à sombra, durante a noite para o aprisco, onde ela fica protegida dos lobos e daqueles que querem roubar e furtar, ou levar ela para longe do seu pastor. Ou seja, esse pastor aqui, que Davi está falando, ele anda com as suas ovelhas dia e noite. E quem é esse pastor do Salmo que ele está querendo dizer para nós? Se você vai aí para o versículo de número 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Quem é esse pastor que ele está dizendo aqui? Quando nós vamos lá para o hebraico, qual é a palavra que ele usa para se referir a esse Senhor? Davi não usa a palavra, por exemplo, El Shaddai. Ele não está dizendo do Senhor Todo-Poderoso. Ele não usa a palavra El Elyon para falar do Senhor Altíssimo. Ele não usa a palavra El Olam para falar do Senhor Eterno. A palavra que ele usa aqui é o único nome que Deus deu a si mesmo, que é Yahvé. Então nós podemos dizer, Yahvé é o nosso pastor. E esse nome, Yahvé, é o nome que Deus usou para se apresentar para Moisés. Quando ele se apresenta para Moisés, naquele episódio da sarça ardente, ele fala que o seu nome é Yahvé. E para nós entendermos o significado de Yahvé, nós temos que entender o seguinte, por exemplo, quando você pergunta o meu nome, eu digo, meu nome é João. Quando eu pergunto para você o seu nome, você diz, o meu nome é tal, fulano, ciclano. E eu vou relatar para você o que eu faço ou deixo de fazer. Por exemplo, o irmão João, da igreja. O professor João, que dá aulas. O irmão João, que trabalha. Ou seja, o que me define, quando você me pergunta, quem é você? Irmão João, qual é o seu nome? São características. O irmão João que trabalha. O irmão João que é professor.
o irmão João, que é o meu irmão da igreja. Porém, quando Deus se apresenta para Moisés, ele não se apresenta dando características. Sabe por quê? Porque uma palavra só não consegue descrever tudo aquilo que Deus é. Por isso, ele se apresenta como Iavé, que sabe o que quer dizer? Eu sou o que sou. Não existem palavras que conseguem descrever o meu nome em exatidão. Aquilo que eu sou e que abrange a minha existência. Eu somente sou o que eu sou. E esse eu sou o que eu sou é o nosso Senhor que está descrito aqui. O eu sou é o nosso pastor. Esse Senhor é o nosso pastor. E aqui já mostra que o nosso pastor, que está relatado nos Salmos, é divino. É Deus. Não é feito de carne, não é feito de osso, mas é o nosso Criador. Esse pastor que está descrito aqui, Iavé, eu sou o que eu sou o seu pastor, o nosso pastor, ele é autoexistente, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é o Deus da aliança. E quando Deus diz para mim e para você, eu sou o que eu sou, a primeira característica que isso denota para nós é que ele é um Deus imutável. Ele é um Deus que não muda. Por isso, quando ele diz eu sou, é um estado onde não há mudança, onde não houve mudanças, nem haverá mudanças. Eu apenas sou. Não deixei de ser e não deixarei de ser. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O eu sou, esse Deus imutável, é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Iavé, esse que se apresenta para nós aqui. Eu e você somos o quê? Somos grandes, altos, ricos, pobres, analfabetos, doutores. São definições nossas. Mas Deus, ele apenas é. E não existem palavras para descrevê-lo em apenas uma palavra. Deus, ele apenas é e jamais deixará de ser. Sabe por quê? Porque esse Deus que foi, é e sempre será eternamente, é diferente de mim e de você. Eu, por exemplo, posso te trazer uma palavra de conforto no momento difícil, em meio à tempestade, mas o eu sou, o nosso pastor, é aquele que acalma a tempestade. Eu posso segurar a sua mão, te ajudar no momento da morte, por exemplo. Mas o eu sou que está descrito aqui é aquele que venceu a morte para te dar vida e vida com abundância. Eu, você, podemos aqui usar vários filósofos para debater acerca do significado da vida. Mas o eu sou, que é o nosso pastor, é aquele que me dá e te dá sentido à vida. Louvado seja Deus por isso. Por isso, quem é o nosso pastor? Iavé, aquele que é. E aquele que é, o que ele faz por nós? Quais são as ações do nosso pastor? Em primeiro lugar, o nosso pastor é aquele que nos dá descanso nos momentos de perigo. Nós vemos aí que Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além de proteção, revigora as suas forças. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Está escrito no salmo que nós acabamos de ler. O descanso que o Senhor nos dá, o descanso que o Senhor nos provê, não é só um descanso de alimento e de água, mas é um descanso que me garante, te garante paz no vale. É um descanso não só daquele que dá regradamente, pouco, aquilo que necessitamos, mas é o descanso de sabendo que Ele é o que é, o Deus Criador, onipotente, imutável e eterno, onde sabendo que Ele é o nosso descanso,
sabemos que Ele é eterno. E sabemos que Ele é a fonte do nosso descanso. Então Ele é o Deus que não somente nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz à fonte da provisão. Você, por exemplo, pode não descansar com apenas um copo d'água para matar sua sede. Mas você descansa quando você mora do lado de uma nascente que jorra águas há não sei quantos anos. Apenas um copo d'água mata a sua sede agora. Mas se você vive ao lado de uma nascente que nunca secou, você sabe que você vai ter água para o resto da vida e assim você descansa. Da mesma forma, nós descansamos em Deus. Porque Ele não só nos dá vida, nos dá paz, nos dá as nossas necessidades hoje, mas como Ele foi, Ele é e eternamente será, Ele também nos concede esse descanso eterno. Porque quando nós temos o bom pastor como nosso Deus, nós estamos juntos a Ele, que é a fonte da nossa provisão. Então, quando ele fala deitar-me faz em pastos verdejantes, ele fala que quando nós estamos com Ele, nós podemos descansar. Porque sabemos que Ele é a nossa orientação no momento de aflição. Porque sabemos que nós, em meio a tantas preocupações dessa vida difícil, dessa vida pós-moderna, nós podemos entregar a nossa vida na mão dEle, porque Ele é aquele que cuida. E muito além disso, Ele não só cuida, mas sabendo que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, Ele revigora as nossas forças para continuar lutando, para seguir em frente. Porque sabemos que Ele é uma fonte que não se seca. Uma fonte que não se seca. Então, quem é o pastor e quais são as suas ações? Ele é aquele que nos dá descanso no momento do perigo. Essa é uma característica do pastor. Segunda característica do pastor, ele lhes dá refrigério para a alma atribulada. Então o pastor ele é aquele que refrigera a alma, ou seja, aquele que retira e afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos por caminhos corretos. Na jornada que nós vivemos, é uma jornada de muito perigo. Infelizmente, viver nessa terra não é uma colônia de férias. Não é um tempo simples e mero que passamos aqui e assim, tranquilos, não. Nessa vida nós cruzamos por vales delicados, por desertos inóspitos. Nós atravessamos por tempestades difíceis ao longo das nossas vidas. Andamos por vielas estreitas. E esse Deus, aquele que é o nosso Senhor, o nosso pastor, ele traz refrigério para nós em todos os momentos da nossa vida, nos dando consolo. Na nossa alma estão as emoções e os nossos pensamentos. E Deus conhece as nossas emoções e os nossos pensamentos. Deus conhece aquilo que se passa no nosso coração. E conhecendo aquilo que se passa no nosso coração, Ele usa de várias formas para tratar das necessidades, das enfermidades da nossa alma. Nos trazendo refrigério, nos trazendo consolo, fazendo coisas maravilhosas por nós. Se nós descansamos nele, se nós sabemos que Ele nos leva a pastos verdejantes e nos guia por águas tranquilas, consequentemente o nosso coração não se turba por causa do amanhã. Porque Ele sabe que o Senhor é aquele que cuida do amanhã. O Senhor é aquele que provê o amanhã. Essa é uma característica daquele que tem o Senhor como o bom pastor. Em terceiro lugar, o que o pastor faz? Ele nos dá a sua presença nas horas mais difíceis. A melhor forma de superar os fracassos, como está escrito no nosso slide, é enfrentar o corredor da morte. E é a convicção de que Deus está sempre ao nosso lado, independente da circunstância. O comentarista da nossa revista ele faz essa comparação com o corredor da morte, o vale da sombra da morte. Aquele que tem a sua alma descansada em Deus, refrigerada por Deus, cuidada por Deus, não importa a circunstância. Não importa que a morte esteja daqui um passo. Ele sabe que o seu pastor está com ele, está cuidando dele. Essa convicção de que Deus está sempre do nosso lado
é aquilo que lá no hebraico é chamado de Jeová Shammah. O Senhor está sempre presente, Deus sempre presente. E essa certeza traz tranquilidade à nossa vida humana, à nossa alma. A vida cristã ela não é uma jornada fácil, como nós já vimos. Nós atravessamos mares revoltos e às vezes com correntes e ventos contrários à nossa vida. Porém, mesmo no vale da sombra da morte, nós não tememos. Mesmo debaixo da escuridão, da dificuldade, da luta, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor, o Eu Sou, o Deus imutável, é o nosso pastor. É o nosso pastor. Isso, irmãos, não é de forma nenhuma nos enganando de forma que os nossos perigos não são reais. Ou que nós somos fortes demais para enfrentar os nossos perigos. Não. Mas pelo contrário, nossos perigos são reais e desafiadores. Mas o nosso Deus ele é poderosamente, infinitamente poderoso, capaz de nos fazer vencer as nossas dificuldades. De nos fazer atravessar os desertos da nossa vida. O Senhor que é o nosso pastor. Não precisamos ter medo do fracasso ou do vexame, porque nós sabemos que o nosso pastor nos honra. Nos honra, como está escrito no Salmo 23, ungindo a nossa cabeça com óleo frente aos nossos inimigos. Frente aos nossos inimigos, Deus nos capacita, Deus nos dá o seu Santo Espírito. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Sabe o que quer dizer o meu cálice transborda? Cálice transbordante quer dizer uma alegria farta, uma alegria robusta, uma alegria constante. Mesmo frente aos nossos inimigos, as piores dificuldades que nós podemos estar enfrentando ou adversidades, o nosso Senhor nos faz vencer essas circunstâncias e nos capacita frente aos nossos inimigos e nos dá a vitória. Por isso nós não precisamos ter medo ou tristeza da derrota, porque o Senhor é aquele que nos toma pela mão e nos atravessa conosco em meio às dificuldades. Esse é o Senhor. Continuando, em segundo lugar, as ovelhas, elas possuem necessidades. E o Senhor é aquele que provê as necessidades das ovelhas. E no Salmo de número 23 nós vemos 3 necessidades específicas que o Senhor, o Eu Sou, provê para as suas ovelhas, proveu para os homens do passado, provê para mim e para você hoje e proverá no futuro, até o dia da consumação dos séculos. E nós vemos que essas 3 necessidades são proteção, direção e provisão. A primeira dessas necessidades, proteção. Uma necessidade grande da ovelha. Nesse salmo, Davi mostra que, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu bom pastor poderia lhe proteger. Toda ovelha, queridos irmãos, precisa ser conduzida em segurança. Toda ovelha não dorme nas pastagens, em meio aos matos ou ao deserto. Ela dorme em lugar seguro, num aprisco onde o seu pastor o coloca. Da mesma forma somos eu e você. Uma vez que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós somos conduzidos a um lugar seguro. Por isso o Senhor, Ele se coloca para mim e para você aqui como um bom pastor. Eu, Senhor, sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor, o Senhor imutável, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele usa essa figura para tratar comigo e com você. O Senhor é o nosso pastor. E o que o pastor? O pastor protege, faz. O que o pastor faz é proteger, cuidar, guardar as suas ovelhas. Eu e você somos constantemente alvos dos dardos inflamados do inimigo contra as nossas almas. Os demônios desse mundo, das concupiscências da nossa carne. Tudo isso, Satanás lutando e o nosso corpo lutando contra mim, contra você, contra nós. Mas tenha certeza que o nosso pastor nos protege, nos conduz, nos guarda em local seguro.
Um dos símbolos do pastor é o seu cajado, a vara. Como diz está aqui, está escrito no versículo do Salmo 23. Tua vara e o teu cajado consolo me dão. Sabe por quê que essa vara e esse cajado nos dão consolo? Porque ela nos protege. A vara é aquela que quando a ovelha vai saindo do caminho para o meio do predegulho, para o meio do penhasco, o pastor atrás de volta e aquele de volta para o caminho. Porque as ovelhas são cegas, têm a sua visão debilitada, enxergam só de perto, de longe não veio nada. A ovelha pode chegar num caminho fácil aqui e ali, mas o que espera lá na frente é o despenhadeiro. Por isso a tua vara e o teu cajado consolo me dão. Porque Deus é aquele que tem a visão naquilo que é a vontade dele para nós, que é boa, pura, perfeita e necessária. E nos coloca no eixo com a sua vara, com o seu cajado, quando nós precisamos. Nos protege. A vara que afugenta o inimigo. A vara que afugenta os animais selvagens, aquele que quer nos destruir. A vara que afugenta os falsos mestres e os falsos profetas, que muitas vezes querem nos enganar. A vara da palavra que nos traz a correção, que nos mostra o que é a boa, perfeita vontade de Deus para nós. O Senhor, o nosso pastor, é aquele que cuida de nós todo o tempo. E Davi faz essa referência à proteção de Deus às nossas vidas, quando ele faz essa comparação do bom pastor. Tua vara e teu cajado consolo me dão. Nos protegem dos inimigos em meio às dificuldades. Então, uma das necessidades da ovelha é proteção. E o Senhor nos dá essa proteção. Em segundo lugar, outra necessidade da ovelha é direção. Como eu já disse, as ovelhas não possuem visão apurada e assim desviam ou desgarram-se do rebanho com considerável facilidade. Por isso, nosso Deus nos dá direção, o nosso Senhor nos direciona. Está escrito aqui no Salmo, né? Como nós lemos lá no início. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado consolo me dão. Nos direciona. Refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Olha que belo. Nós podemos comparar a visão limitada da ovelha animal com a justiça do homem, que de nada serve perto da justiça de Deus. E às vezes, baseado em nossa justiça terrena, mundana, nós queremos tomar decisões que para nós podem parecer justas. Mas o Senhor é aquele que nos direciona, e nos direciona como nós vemos no versículo aqui, guia-me pelas veredas da justiça, da tua justiça, por amor do seu nome. O nosso pastor é aquele que nos guia pela justiça dele, que é perfeita. Se eu e você fôssemos abandonados à nossa própria sorte, nós estaríamos por atalhos perigosos, perigando cair dos penhascos, nos escorregando no engano da nossa falsa justiça. Se nós tivéssemos entregue a justiça do nosso coração, certamente nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos caminhando por trilhas apertadas, sinuosas, que nos levariam a nada mais ou menos do que a morte. Quantas vezes as pessoas dizem para você, irmão, escuta a voz do seu coração. Isso é bonito, né? O mundo diz muito isso, escuta a voz do seu coração. Que voz do coração? Que nada. Jeremias diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é irrepreensível. Quem o conhecerá? E ele continua, eu, o Senhor, sou aquele que conheço o coração e esquadrinho a mente. Por isso o direcionamento meu e seu não vem do nosso coração, mas vem do Senhor. O Senhor que guia pelas veredas da justiça. E glórias sejam dadas a Ele, porque é pelo amor do nome dEle, Ele nos guia. Por isso,
essa conversa de siga o seu coração é balela, querido. Foge disso. Enganoso é o coração. Mas antes, deixa ser levado pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus, pelo direcionamento que Deus quer te dar. Porque Ele é o nosso pastor e quer ditar o caminho que eu e você temos que andar, temos que seguir durante a nossa vida. Então a ovelha precisa de direção. E em terceiro lugar, a ovelha, ela tem necessidade de provisão. Elas têm que ser alimentadas. Elas precisam que sejam conduzidas aos pastos verdejantes, como está escrito aqui no versículo que nós vemos. Precisa ser guiada às águas tranquilas, como nós vimos anteriormente. As ovelhas são frágeis, míopes, inseguras, inclinadas a se desviar do seu caminho. Por isso nós temos Jesus Cristo, nosso bom pastor, que nos dá provisão. E essa provisão que Deus nos dá não é somente uma provisão qualquer, mas é a nossa melhor provisão. A provisão que Deus nos dá não é a provisão que o mundo dá, mas é a provisão que nós precisamos e a melhor provisão que nós podemos ter nessa vida. O nosso Deus não só em sua provisão nos concede paz nas tormentas da vida, mas Ele é a nossa paz. O nosso pastor é a nossa paz. Ele não só nos guia na vereda da justiça, mas Ele é a nossa justiça. Ele não só é apenas o nosso pastor, mas Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. Queridos, aquele que está sentado no trono, o nosso pastor, é o que tem as rédeas da história e do mundo nas suas mãos. Esse pastor que nos provê, que pastoreia as nossas almas, que fortalece-nos com o seu poder, é o Criador de tudo e de todas as coisas. Se Ele cuida da história da humanidade, com tanto carinho, com tanto cuidado, se Ele cuidou do mundo, criou o mundo com tanto carinho, com tanto cuidado, e Ele está dizendo que é o nosso pastor, aquele que nos provê tudo o que precisamos, devemos descansar nele. O que está sentado no trono é aquele que comanda o mundo e comanda as nossas vidas. Por isso confiemos. Conhecer a Deus é a essência da vida eterna. E quando nós andamos com Ele, nós damos início a uma grande aventura da jornada cristã. Onde nós sabemos que dar glórias a Ele é a razão das nossas vidas. E fazer a vontade dEle é a maior de todas as nossas metas. Por isso, assim como Davi fez essa comparação e creu que o Senhor é o pastor dele, que nós possamos dizer para nós mesmos: o Senhor é o meu pastor. O Criador dos céus e da terra é o meu pastor. O eu sou é o nosso pastor. E conhecendo isso, poder continuar para a segunda parte do versículo. Por isso, nada me faltará. Aquele que proveu, aquele que provê, continuará provendo. Nós somos ovelhas incertas, perdidas, cegas. Mas graças a Deus nós encontramos o bom pastor. Graças a Deus nós encontramos aquele que nos direciona, aquele que nos guia. E assim podemos fechar os nossos olhos e descansar em nossas almas. E no fundo dos nossos corações dizer: o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Ele está no comando de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. E quando nós temos essa certeza dos nossos corações, irmãos, isso nos dá uma bênção enorme, conhecida como saciedade, contentamento. Independente da minha situação ou da sua situação. Independente se morreremos daqui 10 anos ou se morreremos daqui 10 minutos. Nos dá paz, descanso e tranquilidade, quando nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e, consequentemente, nada irá nos faltar. E, consequentemente, sempre teremos descanso. Certa vez, um missionário, ele estava numa ilha que tinha um leprosário, uma colônia de leprosos. E ele começou a fazer um culto ali em meio àqueles leprosos.
um culto a Deus. E então ele abriu a oportunidade para alguém pedir um hino para ser cantado. E naquele momento que ele abriu a oportunidade para alguém indicar o hino para ser louvado ali naquele momento, levantou uma senhora com sua mão, faltando alguns dedos, uma senhora que já não tinha as cartilagens do seu nariz, que já não tinha parte da sua orelha, que já faltava partes do seu seus lábios, consumidos pela lepra. E ela levantou ali o que lhe restou de dedos e pediu: pastor, canta aquela música, conta as muitas bênçãos. Olha para você ver a música que ela queria ouvir. Conta as muitas bênçãos. É uma música que está presente na nossa harpa cristã. Conta a bênção, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizia de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa mulher queria contar as bênçãos. Queria cantar essa música. E às vezes nós podemos olhar para ela e falar, meu Deus, que bênção essa mulher quer contar? Uma mulher leprosa, ou uma mulher que se encontra numa situação que nós podemos dizer, meu Deus, que miséria, que desgraça tão grande. Mas mesmo nessa situação tão difícil, mesmo nessa situação tão complicada, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor nos dá provisão. E essa era a certeza daquela mulher, que independente da situação dela, o Senhor era o pastor dela e nada faltará. E naquele momento, mesmo sendo leprosa, mesmo faltando partes do seu corpo, ela tinha a alegria de cantar a música, vamos contar as nossas bênçãos. Meu Deus, o Senhor é aquele que nos dá a provisão independente da nossa situação. Por isso, irmãos, conte as bênçãos. Conte o que Deus tem feito por você. Conte o que Deus tem feito pela sua vida. Não tema, continue, vá em frente. O Senhor é aquele que nos dá proteção. O Senhor é aquele que nos direciona para a vida, e vida com abundância, vida eterna, vida nele. Terceiro ponto da nossa lição. Indo além do que o salmista nos diz, do bom pastor, hoje, através do Evangelho, nós temos a revelação que Cristo, o Senhor Jesus, é o nosso supremo bom pastor. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Toda ovelha, irmãos, ela tem um passado a limpo. E esse passado, ele é passado a limpo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando nós somos lavados e remidos por seu sangue, pela morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Toda ovelha tem em Jesus o seu porto seguro, o seu bom pastor. Sabendo, como diz o capítulo, certamente, o último versículo do Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia seguir-me-ão todos os dias. Se o Senhor é o nosso bom pastor, nós temos esses dois escudos. Um escudo chamado bondade, e outro escudo chamado misericórdia, que nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Certamente a bondade e a misericórdia seguir-me-ão todos os dias. Se você crê em Jesus, você tem esses dois escudos te acompanhando. E sabe o que é a bondade? Bondade é o que Deus nos dá sem merecermos. Quantas coisas Deus tem nos dado, sendo que nós somos apenas meros pecadores? Quantas bênçãos Deus tem nos concedido, bênçãos essas imerecidas, como a própria salvação e maior bênção que nós podemos alcançar. Além disso, quantas bênçãos Deus tem nos dado aqui na vida terrena. Por isso o salmista diz, certamente a bondade de Deus me acompanhará todos os dias, mesmo sendo eu tão mero e pobre pecador. Bondade é aquilo que Deus nos dá sem nós merecermos. E a misericórdia, sabe o que é? É aquilo que Deus
não nos dá sendo nós merecedores. Sabe o que eu e você merecíamos da parte de Deus? Ira, cólera, morte. Isso era o que eu e você merecíamos. Mas agora, pela misericórdia dele, ele nos dá graça, nos deixando de dar ira. Merecíamos juízo e encontramos ele de braços abertos em Jesus Cristo. Ele suspende o castigo e nos abençoa quando eu e você, na verdade, éramos ser verdadeiramente punidos. A ovelha de Jesus Cristo, dessa forma, ela tem um futuro glorioso. Pois depois que ela terminar a jornada nesse mundo, ela vai habitar na casa do Senhor para sempre e sempre. Certamente a bondade, o escudo e a misericórdia, o escudo, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nem a morte pode nos separar do nosso bom pastor. Sabe por quê? Porque ele nos preparou um lugar, um lar, uma pátria. O céu é o nosso destino e estaremos com ele sempre, reinaremos com ele eternamente. Desfrutaremos da sua bendita companhia para sempre e sempre, um lugar onde não há choro, não há dor, não há pranto. Meus queridos, quão felizes são as ovelhas do bom pastor, do Supremo Pastor. Senhor Jesus Cristo nos diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vos teria dito que vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for e vos preparar lugar, retornarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo é esse nosso supremo bom pastor. Ele é o nosso supremo bom pastor. Ele é aquele que nos dá vida. Vida. Pelas suas ovelhas. Ele que morreu por nós. E ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do ladrão que quer nos fazer ir para a perdição, que quer nos fazer ir para longe dele, que quer nos fazer nos perder do direcionamento do caminho, do mercenário. Jesus, ele é o bom pastor e deu a sua vida por mim e por você. Em segundo lugar, Jesus Cristo, ele quer ter um relacionamento com as suas ovelhas. João 10,14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. O Senhor, ele é o meu pastor. Ele não é um Deus distante, um Deus dos filósofos, um Deus frio, um Deus que não se relaciona, não. Ele é o meu pastor. Quando eu digo que alguma coisa é minha, aquilo é sinônimo de proximidade, tenho acesso. E quando nós dizemos o Senhor é o meu pastor, isso denota relacionamento. Ele não é um Deus fraco, um Deus místico, um Deus caprichoso, um Deus vingativo, mas ele é um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que através do seu Filho Jesus se fez carne, se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que nos conquistou, que nos remiu. E que agora entra em nossas vidas e reina em nossos corações. Esse é o Senhor, o meu pastor, que eu tenho relacionamento com Ele. O Deus das minhas experiências com Ele. O Deus do meu andar com Ele. Deus, ele quer se relacionar com você, querido. Deus quer ter experiências com você. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu Deus, por isso eu tenho uma vida com Ele, um dia a dia com Ele. Isso é o que o Senhor está dizendo para nós aqui. E, consequentemente, em terceiro lugar, o Senhor, o nosso Supremo Pastor Jesus Cristo, Ele também quer outras ovelhas para o seu aprisco. Ele quer outras ovelhas para deixar debaixo dos seus cuidados. Ele chama outras ovelhas para encontrar dele essa mesma satisfação que eu e você encontramos. Tem um segredo muito grande aqui nesse versículo número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Nós temos que entender que esse bom pastor quer ser o seu pastor, quer ser o pastor do seu vizinho, quer ser o pastor de todos aqueles que estão ao seu redor, para fazê-los crer nessa verdade e exclamar em alta voz que o Senhor também é o meu pastor e nada me faltará. Vai suprir todas as suas angústias, vai suprir todas as suas necessidades. Tenho uma pergunta para você: quem é o seu pastor? Quem tem sido o seu pastor? Tem muitas pessoas que são seus próprios pastores. Tem o Salmo 23 do egoísta que diz: eu sou o meu próprio pastor, estou sempre em necessidade. Cambaleio entre as minhas necessidades, entre os bares e os psicólogos, buscando alívio, mas nunca o encontro. Me arrasto pelo vale da sombra da morte e me despedaço. Temo as coisas e por aí vai. Você tem sido o seu próprio pastor? Jesus Cristo, o Senhor, o bom pastor, esse que quer ser o seu pastor. Para assim poder você dizer: nada me faltará. Nada me faltará. O que eu e você temos em Deus, o bom pastor, é maior do que tudo aquilo que nós temos na vida. Maior do que o seu dinheiro, maior do que suas conquistas, casa, carro, empresa. Deixe-me te dizer uma coisa. Os seus bens, aquilo que você tem, não são seus. Quando você parte desse mundo, você não leva nem um centavo. Não existe gaveta em caixão, né, como muitos dizem. Não existe caminhão de mudança de funeral. Quando um dos maiores empresários, para dizer o maior empresário dos Estados Unidos, John Rockefeller, um dos primeiros bilionários do mundo, quando ele morreu, né, perguntaram para o contador dele: quanto foi? Qual foi a fortuna que o Rockefeller deixou? Sabe o que o contador respondeu? Ele deixou tudo. Tudo. Porque ele não levou nada. Os seus bens não determinam aquilo que você é. Os seus bens não são você. O que você tem não tem nada a ver com você, com as suas propriedades. A casa que você mora não define aquilo que você é. O carro que você usa, a roupa que você tem, não te define. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz: a vida de qualquer não se consiste na abundância dos bens que ele possui. Não se decide na abundância dos bens que ele possui. Você não é definido pelos seus títulos, como doutor fulano de tal, como empresário fulano de tal, como a mulher daquela casa bonita que mora ali, ou o menino que acabou de ganhar uma bicicleta nova. O que você tem não se define, mas aquilo que você é e o que Deus pode fazer por você, te transformando naquilo que pode te definir. Deus é aquele que conhece o seu coração e é aquele que te chama para o aprisco dele. O seu contentamento não depende daquilo que você tem, mas depende de quem é o seu pastor. Sendo que uma vez que o Senhor for o seu pastor, você pode dizer: nada me faltará. E contente eu estou com aquilo que Deus tem me dado. Com o Senhor nós nos sentiríamos bem e confortáveis e contentes com o muito e com o pouco. Aprendendo a viver contentamente em qualquer situação, independente da circunstância. Por isso esse Senhor te chama para o aprisco. Esse Senhor que nos dá contentamento no muito e no pouco, que nos dá a nossa provisão, nos dá descanso, nos dá refrigério, nos dá tudo que nós vimos nessa aula, Ele quer ser o seu bom pastor. Ele quer ser o seu bom pastor. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude, a não apenas conhecer o bom pastor do Salmo 23, mas ter e manter um profundo relacionamento com esse pastor e viver todos os dias como ovelha desse pastor e do seu rebanho,
debaixo do seu cuidado, debaixo da sua direção, que é o melhor cuidado, que é a melhor direção. Sempre. A presença do Senhor e a alegria que Ele nos dá é a maior recompensa que nós podemos ter quando nós o aceitamos como o bom pastor. O céu é a casa do Pai e é lá que Ele tem nos preparado moradas. O céu é o nosso lar e é lá que nós vamos morar, para lá que caminhamos, lá é a nossa pátria, lá está o nosso tesouro, lá está o nosso bom e supremo grande pastor. Deus, Ele é o centro da nossa existência, o centro da existência da humanidade, e Ele quer ser o seu pastor. Ele quer ser aquele que cuida da sua vida e prover todas as suas necessidades. Ele é o bom pastor, e somente Ele. Somente Ele. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa provisão. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa justiça, a nossa alegria, a nossa recompensa. E se Ele é o nosso pastor, com Ele estaremos sempre. E com Ele reinaremos pelo século dos séculos. Amém? Então foi muito bom estar com você hoje, né? Com alegria, mais essa aula. E na próxima lição nós estaremos, né, tratando do tema buscando conhecer os caminhos do Senhor. Através de mais um salmo, onde veremos os anseios de Davi, as características do seu anseio, né, nos caminhos do Senhor, qual o valor de seguir os caminhos do Senhor. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e fazer uma oração. Se você ainda não serve esse Senhor, que você pode dizer, o meu pastor, eu te convido a hoje tomar a decisão de servir Ele. Se o Senhor falou ao seu coração, escolha ter esse bom pastor como o seu pastor, para poder dizer, nada me faltará. Amém? E se você tem andado por dias tão difíceis como esse que nós temos vivido, não se esqueça quem é o seu Deus. Não se esqueça quem é o Deus que provê as suas necessidades. Não se esqueça quem é o Deus que provê aquilo que você precisa. Não se esqueça que Ele é o seu bom pastor. Por isso, feche os seus olhos e curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor. E uma vez que nós tomamos conhecimento dessa verdade, quando nós aprendemos hoje, nós podemos descansar em Ti. Pai, que no momento da dor, da dificuldade, no momento da adversidade, nós nos lembremos que o Senhor é o nosso pastor e que, consequentemente, nada nos faltará. Que no momento da adversidade, da luta, da batalha, o Senhor nos faça lembrar, Papai querido, que o Senhor está sempre ao nosso lado, provendo as nossas necessidades. Que o Senhor nos faça lembrar e não viver ou lutar como desapercebidos, como se não houvesse alguém que cuidasse de nós, mas antes sempre vivendo as nossas batalhas com plena certeza que o Senhor é aquele que nos dá uma vida, não somente uma vida aqui nessa terra, mas uma vida eterna com abundância. Não apenas que nos provê um futuro, mas que nos dá graça no presente. Não somente aquele que nos provê, Papai querido, uma glória no céu, uma mansão celestial, onde tu habitas, mas aquele que nos provê aqui na terra as nossas necessidades. Não nos deixe viver como desapercebidos, mas que nos momentos das nossas vidas mais difíceis, quando as batalhas forem mais apertadas, quando as agruras forem as mais tensas, que nós podemos nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor. O eu sou é o nosso pastor. Aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será Deus é o nosso pastor. E, consequentemente, nada me faltará. Essa é a minha oração. Esse é o meu pedido a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, querido irmão. Que alegria poder ter estado nesse momento com você. Não se esqueça de estar, ao longo da semana, lendo os salmos que nós estaremos tratando nos módulos. Não esqueça de continuar sendo aluno assíduo da nossa Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? Com um amigo, com um conhecido, porque isso é consolação do Senhor para os nossos corações e para o coração também daquele que não o conhece. Por isso, querido,
Deus abençoe você, compartilhe, divulgue a nossa escola bíblica dominical e que você continue sendo uma bênção, tá? Não só para a sua casa, para a sua família, mas para toda a igreja e para o mundo. Deus te abençoe. Muito obrigado por ser a nossa companhia durante toda essa aula. Amém.